Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais um pedaço dessa bonita carta de Paulo à igreja em Corinto. Uma carta pessoal, uma carta reveladora, uma carta onde estudamos na semana passada e estaremos estudando novamente no dia de hoje, uma continuação da semana passada. Paulo abre o seu coração como que falando a filhos. Ele se coloca ali como pai deles, ele fala pessoalmente para eles, ele fala ó irmãos em Corinto, ou seja, vocês que estão aí, ouçam aquilo, abram os seus corações e recebam aquilo que eu estou falando para vocês. E o meu desejo é que Deus esteja nos abençoando e que essa aula de hoje possa ser de grande bênção para a sua vida. Vamos orar e logo após eu estarei fazendo uma revisão com os irmãos de tudo aquilo que nós estudamos sobre essa carta até o momento, e porque a partir deste capítulo, capítulo 8, já vai falar de um outro assunto. Então, até o capítulo 7, Paulo está aqui defendendo o seu ministério. Vamos orar e depois, então, a gente vai fazer essa retrospectiva de tudo aquilo que estudamos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua infinita bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Graças te damos, Senhor, pela tua consolação, pelo refrigério que o Senhor nos dá em meio às aflições. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque só tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra, de toda a nossa glória. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, pedir a tua orientação e a tua direção para o estudo que nós estaremos estudando. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos conceda o pleno entendimento dessa palavra. E que nós possamos, Senhor, tomar uma nova atitude frente àquilo que estamos aprendendo, que nós possamos crescer frente àquilo que estamos aprendendo, que nós possamos, Senhor, colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que estamos aprendendo da Tua Palavra. É o que eu te peço, desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a relação de Paulo com a igreja de Corinto, ela começa a ser registrada lá no livro de Atos. A carta que temos como sendo a primeira carta de Corinto é uma das primeiras dos primeiros escritos, inclusive do Novo Testamento, é essa carta que Paulo escreve ali àquela igreja. Lá no livro de Atos, nós podemos ver Paulo indo até aquela cidade pregando o evangelho. Então, nós podemos observar que Paulo fica naquela cidade, ele começa a pregar na sinagoga, depois Paulo é rejeitado na sinagoga, então ele sai, ele vai para um lugar próximo ali, quase que em frente à sinagoga, e ele começa o trabalho dele ali, falando aos gentios. Nós podemos ver Paulo registrando ali na primeira carta de Coríntios que ele fala que ele chegou ali com temor e tremor. Corinto era uma cidade grande, Corinto era uma cidade cosmopolita, Corinto era uma cidade que tinha pessoas abastadas, mas também tinha muitos escravos. Corinto era uma cidade conhecida pela sua devassidão moral. Explicamos ali a questão dos portos e tudo mais. Paulo fica ali naquela cidade, Paulo prega a palavra ali naquela cidade, muitas pessoas naquela cidade se convertem. Ali é o lugar em que, em suas viagens, Paulo mais se demora, Paulo mais se detenha na cidade de Corinto. Logo após Paulo, todo aquele tempo, quando Paulo sente que a igreja já está firme, que a igreja pode começar a caminhar, Paulo então sai dali e continua o seu ministério. O ministério de Paulo era itinerante, Paulo era um plantador de igrejas. E quando Paulo sai ali de Corinto e vai para uma outra cidade, se eu não me engano, na cidade de Éfeso,
Paulo vai receber informações a respeito da igreja de Corinto que deixam Paulo um tanto um quanto preocupado. As notícias não são boas e Paulo então escreve uma primeira carta para aqueles irmãos. Não é a carta que nós temos aqui na Bíblia como sendo a primeira carta. Paulo vai escrever 4 cartas para a igreja em Corinto. Nós temos registradas no cânon bíblico apenas a 2ª carta e a 4ª carta, que é essa que nós estamos estudando. Então, o que você tem aí na sua Bíblia como sendo a primeira carta, na verdade, é a 2ª, e o que você tem como sendo a 2ª, na verdade, é a 4ª. Nós sabemos disso porque nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo fala: como já vos escrevi antes. Então, Paulo já havia escrito uma carta que havia sido endereçada para aqueles irmãos. E nesses escritos aqui, Paulo, da 2ª carta, que estamos estudando, Paulo vai dizer que havia escrito uma carta dura. Inclusive, esse é o assunto que estaremos estudando hoje. Porque Paulo, ele vai enviar então essa primeira carta ali para os irmãos em Corinto. Depois que Paulo escreve essa carta, vai uma comitiva dos irmãos de Corinto, levando várias questões, perguntando a Paulo a respeito de vários assuntos. Se os irmãos se recordam, ou se não se recordam, eu convido que deem uma recordada nas aulas de 1 Corinto. Aqueles irmãos vão perguntar Paulo a respeito de casamento, aqueles irmãos vão perguntar a Paulo a respeito de dons. Paulo vai questionar aqueles irmãos com relação ao comportamento na ceia. Paulo vai exortar aqueles irmãos a respeito de um pecado que estava acontecendo dentro da igreja e que, ao invés de ser corrigido pelos irmãos ali da igreja de Corinto, estava sendo abraçado. Então, são vários os pontos que Paulo vai escrever, porque além dessa comitiva também, Paulo recebe a visita da família de Cloe. Paulo vai dizer ali naquela primeira carta, né, os da casa, né, os familiares de Cloe me relataram que há entre vocês dissensões, há entre vocês discórdia, porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Jesus Cristo, lembra? Então são vários pontos ali. Paulo ali também vai falar sobre a oferta, Paulo vai falar sobre a ressurreição. São vários pontos que Paulo vai estar abordando ali naquela que temos aqui como primeira carta, mas que é, na verdade, a 2ª carta aos Coríntios. Aquela carta encerra com Paulo dizendo que ele pretende ir até Corinto. E Paulo vai. Antes mesmo ele diz que quer passar o inverno com aqueles irmãos, que ele vai fazer a sua viagem e que no retorno ele vai passar ali para estar com aqueles irmãos. Mas Paulo decide ir diretamente para Corinto. E quando Paulo chega lá em Corinto, os falsos mestres também estão ali em Corinto. Falsos apóstolos estão em Corinto, apóstolos esses que vêm com recomendação, com cartas de apresentação, de recomendação, e a igreja está super dividida entre Paulo e aqueles falsos apóstolos, e Paulo ele vai dizer aqui nessa carta mesmo, já estudamos a respeito disso, que aquela visita foi horrível, que aquela visita o entristeceu demais. Ele vai dizer que ele até combina de que ele vai viajar e que na volta ele passa por lá, mas Paulo diz, eu decidi não ir, porque se eu fosse ter com vocês, nós poderíamos ter novamente aquele encontro difícil, e eu coloquei no meu coração não mais me encontrar com vocês nessa situação. Paulo, então, ele sai dali. Mas quando Paulo sai e ele decide não mais ir ali, Paulo envia a terceira carta, que aqui, nessa carta de 2 Coríntios, nós já até estudamos falando a respeito dela, que foi uma carta dura. Paulo vai dizer que foi uma carta de lágrimas, ele escreveu aquela carta ali em lágrimas, repreendendo, corrigindo aqueles irmãos. O que acontece? Muito provavelmente, Tito é que foi o portador dessa carta para a igreja em Corinto. Porque Paulo, aqui nesse texto que nós estaremos lendo hoje, ele vai dizer que ele estava por demais ansioso
para encontrar Tito. E Paulo e Tito não se encontram, a ponto de, se vocês recordarem lá no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que para ele foi muito difícil, porque ele não conseguia estar ali e pregar o evangelho, porque na cabeça dele, a cabeça dele estava lá em Corinto, a cabeça dele estava lá na carta que Tito havia levado, e na resposta, qual seria a reação dos irmãos de Corinto àquela carta? Muito provavelmente, não sei, Paulo mesmo diz que a carta foi dura, que ele escreveu a carta chorando. Paulo realmente ali corrigiu, Paulo pesou a mão ali, e não entendemos, irmãos, a extensão da amargura de Paulo, a extensão do descontentamento de Paulo, mas o fato é que Paulo fica preso ali a essa questão, e ele não consegue realmente pregar o evangelho. Ele diz que as portas, houve favorecimento para a pregação do evangelho, mas ele não conseguiu pregar o evangelho porque ele estava preso ali àquilo que havia acontecido e aguardava. Olha o capítulo 2, o que diz, olha. Ele começa falando o que eu disse para vocês ainda agora, que ele decidiu que não mais iria visitá-los com tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para quando eu for não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Então aqui está tudo aquilo que eu disse até agora para vocês. E aí Paulo vai dizer agora da sua ansiedade em se encontrar com Tito. Olha o versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso me despedi deles e rumei para a Macedônia. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. E aí ele vai dizer que Deus vai consolar o coração dele. Então, nós podemos ver, irmãos, aqui, antes mesmo de entrarmos no texto, como que o comportamento da igreja pode interferir nas ações do ministro, nas ações do pastor. Porque na semana passada mesmo nós pudemos falar aqui com os irmãos que Paulo, ele era uma pessoa de carne e osso. Paulo não estava imune ao sofrimento, Paulo não estava imune à traição. Aqueles irmãos ali da igreja de Corinto haviam traído Paulo, aqueles irmãos haviam injuriado Paulo, aqueles irmãos haviam tripudiado, haviam aceitado mentiras a respeito de Paulo. Aqueles irmãos queriam referência de Paulo, referência, que referência? Foi Paulo que pregou o evangelho para eles, como é que agora eles querem pedir referência a Paulo? Então eles extrapolaram todos os limites. E Paulo, contudo, irmãos, está aqui angustiado, esperando o quê? O retorno de Tito. Para quê? Para ouvir como aqueles irmãos haviam se comportado. Agora, o que você acha? Que Paulo está nessa ansiedade, nessa aflição, porque ele depende dos coríntios, do amor daqueles irmãos, porque ele necessita da aprovação daqueles irmãos? A grande angústia de Paulo era se o evangelho que ele havia pregado ali para aqueles irmãos havia se perdido e que, na verdade, nenhum deles tivesse se convertido.
Tanto é que na aula passada, Paulo vai falar sobre o quê? A questão do jugo desigual. Paulo está se referindo a quem? Aos falsos apóstolos que estavam ali na cidade de Corinto. Paulo está dizendo, vocês sabem que eles são falsos apóstolos. E vocês, ao se unirem a ele, vocês sabem que vocês estão se unindo a um evangelho falso. E hoje em dia, irmãos, será que temos nos perdido em fazer aliança com evangelhos falsos? Que tipo de mensagem você tem buscado ouvir na igreja? Mensagens realistas? Ou você está frequentando igrejas que falam sobre teologia da prosperidade, que vai dizer que na sua vida tudo vai ser um mar de rosa? Ou você tem frequentado igreja onde o púlpito, na verdade, é um treino de coach, aonde ali o pastor vai elevar o seu espírito, você vai se sentir zen, você vai se sentir pleno, mas quando você sai dali, tudo está no mesmo. Esses são os pontos que nós precisamos analisar. Passamos então a leitura aqui. Eu vou ler os versículos 11, 12 e 13 do capítulo 6 e depois eu continuo lendo o versículo 2 ao 7 do capítulo 7. Porque, na verdade, aqui os versículos 11, 12 e 13, eles estão ligados diretamente ao versículo 2. Paulo, ele vai começar aqui falando, não é? Ó irmãos em Corintos, temos falado francamente convosco com o nosso coração aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, vós tendes limitado nosso afeto para convosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, os vossos corações. E aí a gente vai lá para o versículo 2 do capítulo 7. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, a ninguém e de ninguém jamais nos aproveitamos. Então você observa que Paulo começa aqui, o versículo 11, 12 e 13, de repente ele abre um parêntese para falar do jugo desigual. Paulo está falando para aqueles irmãos em Corinto, que o tempo inteiro ele foi honesto, ele abriu o coração, ele falou, ele deixou a sua alma transbordar e falar para aqueles irmãos que o amor que ele tinha era um amor fraterno, não é que ele tinha por vós, e que esse amor não estava restrito. Contudo, Paulo aqui ele reclama, vocês têm limitado o meu amor por vocês. Aí ele vai dizer, em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos, abri também, pois, os vossos corações. Quer dizer, eu estou falando como que é um filho meu, retribua o amor que eu tenho por vocês. E aí ele abre esse parênteses, não se juntem, né, a um jugo desigual. Não aceitem a mensagem desses falsos apóstolos, não entrem nessa linha. E agora ele volta a falar como que a filho, com todo carinho, e ele vai dizer, acolhei-nos em nosso coração, em vosso coração. Por que aqueles irmãos deveriam acolher Paulo no coração deles? Paulo dá 3 razões pelas quais ele deveria ser acolhido pelos irmãos. Primeiro, ele nunca tinha tratado ninguém ali com injustiça, ele não tratou ninguém com injustiça, ele não foi injusto com ninguém na cidade de Corinto. Então, por que eles estavam sendo injustos com Paulo? Ele vai dizer, a nenhuma pessoa prejudicamos. Ele nunca prejudicou ninguém. Por que tanta raiva, irmão? Por que tanto rancor? Por que tanta provocação? Por que tanta perseguição contra o apóstolo? Ele nunca prejudicou ninguém e de ninguém jamais nos aproveitamos. E aí a gente volta a falar aqui nesse pedaço que Paulo, enquanto esteve em Corinto, ele buscou o seu próprio sustento. Ele não quis receber daqueles irmãos de Corinto. E ele continua, olha, se os irmãos observarem até o texto de hoje, ele é dividido em 2 partes,
Tá? Os versículos de 2 a 4, Paulo faz um apelo para ser acolhido pelos coríntios. E a segunda parte, Paulo vai explicar a razão da alegria que ele está sentindo naquele momento. Então, o versículo 3, Paulo diz o seguinte: não digo isso para de alguma forma vos condenar, pois já afirmei que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Paulo é uma pessoa sagaz, não é, irmãos? Porque observe, ele vai dizer, olha, acolhei, né, me acolham no coração de vocês, porque eu nunca tratei ninguém com injustiça, porque eu nunca prejudiquei ninguém, porque eu jamais me aproveitei de vocês. Aí Paulo vai dizer, olha, eu não estou dizendo essas coisas para me vangloriar, eu não estou dizendo essas coisas para dizer que vocês estão sendo injustos, estão me prejudicando e estão se aproveitando de mim. Não! Eu já falei para vocês que vocês estão no meu coração, seja para a vida, seja para a morte. Estamos juntos, não é? Estamos ligados. E aí o versículo 4, Paulo vai dizer, a minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ou seja, Paulo procura o quê? Ressaltar que ele não estava dizendo essas coisas para os irmãos em Corinto, né, como se eles fossem uns ingratos, mas Paulo dizia isso porque eles estavam em seu coração. Isso, irmãos, é muito importante, muito difícil. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos realmente falar o que devemos da forma como devemos. Ou nós nos dirigimos com muita raiva, com muito rancor, é tipo bateu, levou, tolerância zero. Essa tem sido uma atitude em muitas de nossas igrejas, por isso a divisão, por isso a dissensão, por isso tantas feridas nos nossos pastores, em vários irmãos. Ou nós fazemos isso, ou nós agimos como a igreja de Corinto com relação àquele jovem que estava em pecado porque adulterava com a própria madrasta. E Paulo vai dizer que nem entre os gentios se via tal corrupção. Ou nós vamos abafar o problema, ou nós não vamos corrigir o problema porque abafamos, porque gostamos muito daquela pessoa, gostamos muito daquela família e não queremos ferir aquela pessoa, não queremos que aquela pessoa se magoe. Ou então nós vamos e batemos ali de frente e arrumamos confusão. E aqui Paulo está nos ensinando a ter o quê? Equilíbrio. Ele fala o que é necessário falar para aqueles irmãos, mas o tempo inteiro Paulo está dizendo para eles, eu amo vocês. Vocês estão dentro do meu coração. Vocês estão junto comigo, seja para a vida, seja para a morte. Equilíbrio. E ele vai dizer, a minha confiança em vós é grande e muito me orgulho. Paulo, olha, ele está dizendo para aqueles irmãos, vocês são motivos de orgulho para mim. E isso, irmãos, Paulo queria o quê? Dissipar a culpa que ainda poderia estar guardada no coração daqueles irmãos, por terem aceitado falsos apóstolos, por terem se dividido, por terem recebido Paulo de forma tão ruim quando Paulo esteve ali. E agora nós passamos então para a segunda parte do texto de hoje, os versículos de 5 a 7, onde Paulo explica a razão da alegria dele. E ele vai dizer, olha, pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados extremamente. Nós já lemos lá no capítulo 2, a situação de Paulo, porque ele não conseguia, irmãos, ele estava preso naquilo que poderia estar acontecendo ali em Corinto. E isso não tem nada a ver, irmãos, com falta de fé, isso não tem nada a ver com um comportamento errático de Paulo. Isso só mostra que Paulo é o quê? Humano. Só mostra que Paulo é humano. Paulo queria saber
o que se daria do relacionamento dele com aqueles irmãos após aquela carta que ele havia enviado. E, irmãos, onde há o verdadeiro evangelho, há o arrependimento. Porque aqueles irmãos se arrependem. E é isso que Tito traz como notícia para Paulo. Tito chega ali e ele vai dizer: Paulo, está tudo bem, está tudo tranquilo, Paulo. Aqueles irmãos entenderam a mensagem que você mandou, aqueles irmãos se arrependeram, aqueles irmãos choraram, aqueles irmãos também amam você. Paulo, então, ele vai dizer que ele esteve... pelo contrário, né, em tudo fomos atribulados, ou seja, ele foi abatido, né? Muito provavelmente Paulo aqui está falando da sua passagem por Filipos, porque ele vai dizer que ele foi atribulado externamente lutas e internamente temores, ou seja, internamente Paulo está preocupado com aquilo que está acontecendo lá em Corinto e externamente Paulo está ali sofrendo. Quando lemos a carta aos Filipenses ou estudando o livro de Atos, nós vemos a forma como Paulo foi recebido ali naquela cidade. Versículo 6. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Só com a chegada de Tito é que o conforto de Deus chegou ali para Paulo. Só quando ele pôde ouvir da boca de Tito que estava tudo bem, que aqueles irmãos haviam entendido a disciplina, a mensagem de Paulo, é que Paulo realmente pôde descansar. No versículo 7, e não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Irmãos, o texto de hoje é um texto leve, um texto sem muita teologia, um texto bem prático, não é? De aplicação prática para a nossa vida. E eu gostaria de destacar os seguintes pontos. Primeiro, eu queria falar sobre o verdadeiro amor cristão que Paulo tinha por aqueles irmãos ali de Corinto. A ponto de que Paulo queria se reconciliar com aqueles irmãos. Paulo vai escrever 4 cartas, Paulo faz 2 visitas àqueles irmãos, porque Paulo sentia a necessidade de se reconciliar. Ele tinha por aqueles irmãos um verdadeiro afeto. Paulo persiste, Paulo insiste naquele relacionamento. Porque, irmãos, muitas das vezes nós vemos muitos pastores saindo das igrejas abatidos, assolados, destruídos. Não é raro ouvirmos histórias de que o pastor foi escorraçado de determinada igreja, de que os irmãos da igreja fizeram isso, fizeram aquilo. Isso entristece o nosso coração, isso entristece o coração do pastor, isso entristece a Deus. Esse comportamento que temos permitido muitas das vezes dentro de nossas igrejas. A segunda aplicação que eu queria trazer é: Deus é consolador e Ele nos consola no dia a dia com coisas comuns. Aqui, nesse exemplo, foi simplesmente a chegada de Tito. Quando Tito chega, Tito consola o coração de Paulo com a notícia que ele traz ali de que aqueles irmãos sentiam saudade de Paulo, que aqueles irmãos ficavam tristes se Paulo estivesse triste, ficavam preocupados com aquilo que estava acontecendo na vida de Paulo. E um outro ponto, irmãos, que a gente precisa pensar também estudando aqui, é que toda aquela aflição, toda aquela angústia de Paulo não era por nada. Porque ele estava sofrendo por antecipação, pensando na reação dos irmãos de Corinto, quando, na verdade, o Espírito Santo havia trabalhado naquelas vidas, havia feito ali uma restauração na vida daqueles irmãos, e eles estavam ali contritos, né? Ali pedindo perdão a Deus, mandando mensagens boas para Paulo, e Paulo estava com o coração dele pequenininho, esperando ali com medo. Não sei se medo seria a verdadeira expressão, enfim, mas ansioso com a notícia que ele receberia lá da igreja, da comunidade de Corinto. E, no entanto, a reação deles foi a melhor possível.
Então, precisamos meditar, irmãos, a respeito disso. Quanta coisa, né? Quantas vezes o nosso coração se perde em ansiedades por coisas que, na verdade, nunca virão a acontecer. Que o Espírito Santo possa nos dar o discernimento, que Ele possa nos dar sabedoria e que a qualquer tempo que você esteja assistindo esse estudo, Ele possa abençoar a sua vida. Amém.